Olá, sejam bem-vindos! Esse é o nosso 11º episódio do Comunique-se Podcast. E hoje com uma convidada muito querida, que eu já conheço há tanto tempo. Ela que já trocou tantas intensidades comigo, conversas sérias, sinceras, já rimos juntas. E principalmente, ultimamente, temos falado muito sobre evolução, conexão e negócios. Aqui comigo, Lari Sescon. Bem-vinda, Lari. Obrigada, Kelly. Obrigada pela oportunidade. Obrigada de me convidar para vir falar sobre algo que eu amo tanto e sobre a vida, que é um encanto para mim. Show! Aqui, ó. Começou mais uma entrevista com ela que é terapeuta multiespécies. Conte um pouquinho, Lari, o que é isso? Como é que você chegou nisso? Conte um pouquinho dessa tua história e como você se tornou a mulher que você é hoje, a terapeuta que você é hoje. Pode ser resumido para a gente entender um pouquinho como é que você evoluiu. Me formei em medicina veterinária e fui atuar a campo com a medicina veterinária convencional. Fui trabalhar como médica veterinária da prefeitura lá da Reserva do Iguaçu. E isso foi assim fora de questão para mim, porque trabalhei com questões de eutanásia, de sacrifício de animais, e aquilo mexeu muito aqui dentro, sabe? Uhum. E desde aquele momento eu olhei para tudo aquilo e falei, gente, não tem condições, eu não sirvo para ser médica veterinária. Até que em determinado momento eu acabei ficando doente e me tratei com a microfisioterapia. A partir da microfisioterapia, que transformou completamente a minha vida, eu fui em busca disso porque eu sabia que os animais também mereciam esse tipo de tratamento. E é um olhar diferente para com o animal. E fiz o curso e comecei a olhar de uma forma assim, são seres que nos trazem uma vivência, nos trazem tanto ensinamento, tanto amor, que a gente tem tanto a aprender com eles. E foi microfisioterapia, foi constelação com animais, foi terapia floral. Por isso que hoje eu me considero uma terapeuta multiespécies, porque eu estou trabalhando com várias terapias que eu posso trabalhar não só com os animais, mas com os humanos também. Porque em um ambiente familiar, Kellen, não são só os animais separados dos humanos, principalmente hoje que tem muita humanização dos animais. Os animais eles estão no nosso ambiente familiar nos trazendo informações. Eles são bioindicadores do que está acontecendo no sistema familiar. Olha que coisa mais linda. Uma coisa que você é e sempre foi, Lari, é a intensidade, a sinceridade, a sensibilidade que você tem. A gente tem uma conexão de olhar assim. A gente se conheceu em 2013. Tivemos a oportunidade de juntas passar por um processo onde depois você seguiu para um outro caminho. A vida inteira você gostou de animais? Por isso você se tornou médica veterinária? Não. Eu quero aqueles detalhes que só eu sei. Como começou o teu desenvolvimento? Por que essa escolha? Um pouquinho mais fundo do que Vamos isso. bem lá no fundo, então. Isso. Eu sempre quis pertencer dentro da minha família. Eu sempre quis ser bem vista e amada pelos meus irmãos. E meus irmãos sempre foram apaixonados por cavalo, por bicho. Eles queriam fazer veterinária. E eu fiz veterinária para incentivar eles, para tentar ser aceita por eles. E essa é a minha realidade. Eu só queria ser aceita, eu só queria ser vista. Achando que, se eu fosse veterinária, eles iam me amar. Uma coisa assim inusitada, nada a ver, porque eu já pertenço ao meu sistema, mas isso eu só fui descobrir agora, né? Sim, você estava lutando até então
para descobrir isso. Que isso são ações inconscientes que a gente tem, pensamentos inconscientes. Exato. E aí você caiu na veterinária e descobriu a terapia como? Foi através da microfisioterapia. Foi através dessa... Porque a microfisioterapia ela é uma terapia de toque sutil, que a gente trabalha muito com o toque mesmo das mãos e com algo que está mais inconsciente. As doenças elas acabam ficando guardadas no nosso corpo para nos fazer enxergar alguma coisa, não necessariamente como uma sentença. Uma doença ela se fixa num corpo porque o corpo ele não tem condições de se curar por conta própria. O que está acontecendo com esse corpo que ele não tem condições? O que acontece emocionalmente que esse corpo não tem condições? Por que o tempo inteiro ele tem condições e agora ele não tem? Entende? Uhum. E você quer me dizer que os animais também têm as mesmas células e mostram a mesma coisa? Sim. Sim, É perfeitamente. uma coisa assim compreendida, óbvio, depois que a gente se encontra com esse conhecimento, mas poucos pais de pets sabem disso. Exatamente. Que os bichinhos estão doentes, que os bichinhos também têm as mesmas dificuldades. Que tipo de dificuldades são essas, Lari? A gente não vai muito longe, Kellen. Nós mesmos, como seres humanos, muitas vezes a gente fica doente e a gente vai o quê? Vai numa farmácia, compra um remédio, se automedica, ou vai até vai no médico, né? Só que ninguém procura o lado emocional. Ninguém procura o que está acontecendo com esse corpo que ele não está conseguindo se curar. Ninguém procura fazer uma terapia, por exemplo. É muito difícil você... Nossa, que nem... Agora eu consigo ter essa consciência de... vamos supor, me deu uma herpes aqui e eu olhar para o meu corpo e falar: nossa, obrigada, corpo, por me mostrar que eu não consegui lidar com aquela situação aquele dia, entende? Uhum. Então, é isso que, com o autoconhecimento, com a gente entendendo esse universo da terapia, a gente não é uma coisa só. A gente não é só esse corpo físico. A gente tem um corpo mental, o corpo espiritual, o corpo energético. Tem várias fases. Quando a pessoa deveria te acionar com relação ao bichinho dela? De estimação ou... Eu diria que em qualquer momento, porque eu não trabalho só com doença, e isso deveria ser uma medicina preventiva, mas quando o animal está debilitado, quando ele tem algum problema, eles podem me procurar para a gente... Que tipo de problema? Só para eu entender. Pode ser doenças, qualquer doença física, pode ser, inclusive, problema mais... Não digo mental, mas de sistema nervoso. Você diz de regurgitar, de coisas assim, dele demonstrar que ele não está bem, através do próprio comportamento? Isso. Latir, morder, ou uma alergia, não sei. Estou aqui tentando descobrir como encontrar um problema emocional ou não num cachorrinho. Lari, para ficar mais claro, vamos falar sobre os problemas comportamentais do bichinho. Muitos animais hoje em dia estão vindo com muitos problemas comportamentais, porque eles acabam absorvendo muito a energia do ambiente familiar. E o que isso quer dizer? Um animal é um animal. Ele gosta de estar na natureza, ele gosta de correr, ele gosta de sair, cheirar o poste que o outro cachorro foi lá e mijou, perdão a palavra. Eles gostam de cheirar o cocô dos outros cachorros, porque é assim que eles se comunicam, natureza. Que eles conseguem. Exatamente. E a gente fechando um animal dentro de um ambiente familiar restrito, que a gente não faça passeios, a gente acaba restringindo o animal apenas um tipo de energia. Ele não consegue dissipar essa energia.
Os gatos, eles até conseguem, através do ronronar. Então, quando um gato está ronronando, ele está equilibrando a frequência vibratória dele. Mas um cachorro, ele não consegue. Então, ele precisa ir na natureza, ele precisa ser animal, ele precisa voltar, fazer coisas de animais para poder dissipar essa energia. Então, a minha recomendação como médica veterinária, como terapeuta multiespécies, é levem os seus bichinhos passear, andar no parque, brincar, correr atrás da bolinha, cavar buraco. Isso fazer é saudável. Coisas da rotina, do que combina com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha família tinha... O pessoal da minha família tinha 2 cachorrinhos. Um deles morreu. O outro, possivelmente, ele ficou numa tristeza assim, enorme. Poderia, com certeza, ter levado ele para fazer uma terapia? Com certeza, porque isso cria um trauma. E é um trauma emocional também. A gente acha que os cachorros, que os animais, né, eles não têm essa consciência emocional, mas eles têm também um corpo emocional. Então, com certeza, trabalha com essas traumas, eles ficam gravados na nossa célula. Só para eu entender, o que você faz é microfisioterapia? Sim. É isso que você faz nos bichinhos. Quanto tempo leva uma sessão, mais ou menos? Depende do animal. Se ele for muito agitado, até umas 2 horas. De umas 2 horas. E com que tempo já dá para ver melhoras no comportamento dele? 1 semana a 15 dias. Ah, que joia. Tem cliente que me procura, o animal está mordendo a dona. E morde mesmo. O que está acontecendo nesse ambiente familiar? Então, vamos olhar para tudo isso e tirar isso, o conflito. E, por exemplo, né, esse animal que estava mordendo a dona estava com um conflito de ciúmes muito grande, um ciúmes excessivo pelo dono. Então, quando a gente tira esse conflito, a gente não vai tirar o dono. A gente não vai tirar a dona, por exemplo. Mas a gente vai devolver condições que ele se sinta mais confortável. Como? Vamos fazer passeios com a dona ao lado do dono, fazer esse animal reconhecer quem é o alfa da casa, quem que manda, fazer... ir inserindo essa dona aos poucos, essa tutora aos poucos. Olha que legal. Eu sei que você teve uma vivência incrível no Rio Grande do Sul com cavalos. Eu quero que você conte, bem como você contou para mim, porque foi a coisa mais linda e emocionante. Eu pude aprender com a tua experiência. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Foi realmente algo que transformou a minha vida. Como que é o nome lá do lugar? Da vivência que você fez? É Doma Índia. Doma Índia. Eu passei por essa experiência que realmente transformou. E eu me coloquei no meu lugar, sabe? Porque eu consegui trabalhar muito aqui dentro. Essa Doma Índia é uma doma mais voltada para o racional, mais voltada para o emocional, vamos dizer assim. E quando a gente entra num redondel para domar um animal que é chucro, que nunca teve contato com um humano, a gente não sabe o que esperar. Tá ali o animal de cara a cara com você e emoções aflorando. E eu, particularmente, quando entrei, dei de cara com aquele cavalo chucro, que nunca tinha estado tão perto de um humano, meu coração disparou. Eu estava completamente com medo naquele momento. E o que o cavalo traz? Ele traz um espelho. É basicamente você colocar um espelho na tua frente. Então, se eu estava com muito medo, aquele cavalo também estava com muito medo. E era 2 emoções trabalhando uma de frente com a outra. Eu querendo fugir, ele querendo fugir. E a gente enfrentando isso cara a cara. E o que é mais impressionante nesse trabalho, Kellen,
a gente conseguir visualizar o feminino e o masculino dentro de qualquer trabalho que a gente for fazer. Então, para a Doma Índia, a gente precisa estar em um momento no feminino, na energia feminina, e estar em um momento na energia masculina. Essas duas energias estão presentes dentro da gente o tempo inteiro. De homens e de mulheres. De homens e de mulheres. Eu tenho a minha energia feminina e eu tenho a minha energia masculina também. É o que Jung chamava de ânima e animus. Nós temos esses dois o tempo inteiro. E qual que fala mais alto? Ali, naquele momento, para eu conseguir domar um cavalo, para eu conseguir ir com bastante convicção, bastante potência para cima desse cavalo, eu preciso da energia masculina. E para eu receber o que esse cavalo tem para me entregar, eu preciso da energia feminina. Então, em uma comunicação, porque é uma comunicação com o cavalo, eu preciso ter alinhado esses dois valores, essas duas energias dentro de mim. E não só dentro de um redondel, numa doma com cavalos, mas em todas as comunicações. Nós precisamos saber a energia feminina e a energia masculina que tem dentro da gente e quando a gente usar cada uma. Que massa! Tá, eu gosto de mais detalhes, Lari. Quanto tempo durou essa experiência, essa vivência? Foi 1 semana. Você foi lá, você comprou essa experiência por qual motivo, principalmente? Porque eu senti vontade de eu participar disso, sabe? Sim. Eu vi que teve momentos que você estava em cima do cavalo, embaixo do cavalo, abraçando o cavalo. Não sei, tiveram vários momentos. Eu acompanhei essa tua fase. Você foi para complementar o teu trabalho? Sim. Eu queria muito trabalhar com constelação com cavalos já. Tá. Mas eu também... Sabe aquele impulso que dá? Você queria conhecer mais sobre isso, sobre cavalos? Eu nem tinha tanta vontade de domar cavalo, mas eu sabia que eu tinha que estar lá, sabe? Foi uma intuição, as coisas foram dando certo, foram se alinhando e, de repente, eu estava lá. Eu me lembro que você falou assim, que você foi para aprender a domar cavalo e você saiu domada. Exatamente. Porque é justamente... Dentro de um redondel, os cavalos são espelho. Então, eu consegui me enxergar profundamente, Kelly. Eu consegui enxergar que eu estava num pedestal muito grande que eu tinha me colocado, sabe? Eu precisei descer desse pedestal, porque eu me comparo a uma égua chucra. E difícil de domar, sabe? Seria falta de feminina essa égua chucra? Com certeza, Kelly. A gente conversa muito sobre feminino e masculino com a Lari. Eu tive uma experiência com a Lari em fazer a constelação com cavalos, mas daqui a pouquinho eu quero contar um pouquinho dessa minha experiência. Mas foi aí que você me falou sobre esse feminino e masculino, sobre essa particularidade que a gente tem, qual que a gente usa mais. E a Lari... se viu chucra e foi se domando? Você conseguiu? Com certeza. Como? Foi através desse autoconhecimento. Porque se eu não sei, você precisa primeiro acessar teus defeitos. Aceitar. Sim. Concordar. Organizar. Concordar. É difícil a gente concordar com todas eu entendo. Merda que tem. E quantos desafios a gente tem? Quanta coisa a gente pensa? Quantas vezes a gente se nega? Quantas vezes a gente se coloca num lugar que não é nosso? Falamos muito sobre isso. Quando é que você teve o primeiro insight para fazer a constelação com cavalos? Você falou, vou tentar, vou ver como é que é. Como que foi a tua primeira experiência? Você fez primeiro com alguém e depois veio para aplicar? Como que foi? Eu fui direto fazer o curso, porque eu não sei, eu tenho algo com cavalos.
Não é só por ser médica veterinária, porque como veterinária eu nunca atendi cavalo. Eu atendia na microfisioterapia, 1, 2, mas como veterinária, não. Mas como o animal, como a presença do animal, como a força que ele traz. Porque é um animal, cara, 500 quilos. Ele pode passar por cima de você. Só que ele está ali, ó, numa entrega, numa energia tão... de entrega mesmo, não tem... A serviço, à disposição. Perfeito. E isso, ó, chega a me arrepiar. Me encanta. E a constelação com cavalos veio justamente para isso, porque o meu servir também quero que seja uma entrega assim como é a entrega dos animais. Vocês se complementam. Sim. E você faz a leitura do cavalo. Sim. É verdade que o cavalo é o único... Eu falo e você me corrige. É o único animal que consegue demonstrar de forma pura, de forma intensa, aquilo que ele vê nas pessoas? Não é o único. Mas é o mais... Vamos usar a palavra certeiro. Porque os animais eles têm a glândula pineal, que é o que acessa essas informações do campo morfogenético, muito maior do que todos os outros os animais domésticos. Então, eles conseguem, assim, ó, papo, demonstrar Isso. Exatamente o que acontece naquele sistema. Eles captam, assim, numa velocidade absurda. Captam e mostram. Isso. E representam. Isso. Quando a gente fez a minha constelação com cavalos, eu entrei em contato para a Lari, porque eu queria ter essa experiência. Eu queria viver isso, porque eu falo sobre essas experiências dentro da sala do Comunique-se. E como a minha missão é que as pessoas se transformem, que as pessoas se desenvolvam, que a minha missão é transformar, mostrar o potencial delas e mostrar que existem vários caminhos para elas se desenvolverem. E quando eu volto contando tudo. Não deveria, mas, enfim. Eu fiz a constelação com cavalos, com a Lari, e foi muito forte a minha chegada em ver os cavalos relinchando, comportamento, o cavalo estressado, o cavalo batendo a pata. Isso ficou muito marcado para mim, porque ele estava me trazendo algumas informações que eu não sei fazer. Sim. É tão transparente assim? Conte um pouco mais sobre. É muito transparente e é muito rápido, Kellen, porque a gente coloca em intenção, né? A intenção é trabalhar com o teu campo morfogenético. Então, a gente abre esse campo. É um trabalho que a gente tem que ter uma força, um sustento muito grande. Tem que sustentar, tem que suportar aquilo ali. Tudo que a gente vai ver. E quando a gente abre o campo, o cavalo já capta assim na hora. A pessoa pode estar, sei lá, pode ser um dia antes, o cavalo já começa a sentir o campo, porque a informação já está na nuvem, vamos dizer. Eu comparo o campo morfogenético como uma nuvem. Então, essa informação já está na nuvem. E o cavalo já vai e já capta. Porque os cavalos que eu trabalho, eles são cavalos terapeutas. Tá. Eles estão soltos no pasto e eles já sabem que eles vão trabalhar com aquilo, entendeu? Uhum. Então, eles são bem rápidos mesmo na captação e bem transparentes. Eu não estou aqui para contar minha constelação, mas um pouquinho eu quero que vocês saibam. Tinham 3 cavalos ou 3 éguas. Não sei se era 3 éguas. 3 éguas, uhum. A menor, o potrinho, representava a mim, a minha mãe e a minha avó, que agora vai fazer 30 dias que faleceu. Eu descobri 1 hora antes de subir no palco, numa palestra em Concórdia, Santa Catarina. E eu só tive a consciência da força dela quando eu fiz a constelação com você, vendo aquela égua representando a minha avó.
o quão forte você dizia, o que isso te diz, você faz perguntas. E eu ver aquela égua forte, aquela égua confiante, sabe? Mostrando o caminho, cuidando da minha mãe, cuidando da gente, explorando a vida dela, voltando. Foi, assim, uma experiência, Lari, que eu desejo que muitas pessoas vivenciem. Eu dei um salto quântico na minha vida, na minha relação com a minha mãe, e elevando ela, honrando ela, partindo da constelação que eu fiz com você. Senão, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. E eu digo, não só pelas éguas, mas pela tua postura profissional, pela tua assertividade em conduzir aquele momento tão especial para mim, de consciência, de visão, de honra, de sabedoria, de autoconhecimento e essa compreensão de como olhar para os nossos pais, como olhar para as pessoas da nossa vida e, principalmente, como entender qual é o nosso lugar. Você me trouxe essa experiência. Você não tem noção o quanto eu adoro o teu trabalho, o quanto eu admiro você como mulher e o quanto eu desejo que você transforme outras vidas como você ajudou a transformar a minha. Vamos falar um pouquinho sobre futuro. Eu sei que agora você tem um bebezinho, a Clara está por aí. Antes de você falar de futuro, linka a Clara aí nessa história toda. A Clara foi um presente, uma surpresa que você ganhou agora por último. Foi. E eu digo que foi a cura do meu feminino. Ela veio só depois que eu consegui olhar para toda a minha ancestralidade e poder seguir na vida. Porque antes disso eu estava numa posição de muita arrogância e eu não podia ser maior do que tudo que já veio antes que eu. Então, eu precisei me trabalhar muito e trabalhar muito com os traumas, que não são poucos. A Clara tem 2 meses e o que ela já te ensinou em 2 meses? Além disso. Você falou que tua cabeça estava assim, né? Tá. Muitas emoções, muitos desejos, muitos planos. Ela veio me mostrar o quanto a gente é pequeno. A pequenez e a simplicidade de tudo. E ela veio me mostrar também que eu achava que maternar era só dar mamar e colocar para dormir, beleza. Não, aquela vida romântica. Não. Tem muito trabalho por trás de ser mãe. Tem muito trabalho por trás de educar. Então, fica aqui a minha a minha admiração. Eu acredito que nem todas as mães conseguem maternar, sabe? Que dica você daria para essas mães? As que conseguem, as que não conseguem? As que não conseguem. Procurem trabalhar o autoconhecimento, procurem enxergar as profundidades do ser, porque tem um feminino muito ferido ali atrás, por trás de tudo isso, que precisa ser resgatado, precisa ser curado. Qual a tua visão de futuro, Lari, e o que você pretende daqui para frente? Eu pretendo, sim, continuar com as terapias, como terapeuta multiespécie. Pretendo também trabalhar mais em contato com os seres humanos, não só os animais, mas agora olhar esse olhar amoroso, esse olhar de servir o ser humano também. É isso que eu quero. Você já voltou a atender? Já. Onde você está atendendo nesse momento? Agora ali na Animalium. E as constelações eu faço nos Cabanha Santa Marcelina.
Aham. Que é o lugar que você fez a constelação Sim, comigo, indo para o Guará. Guaracarra. Guairacá. Qual é o arroba do teu Instagram para as pessoas te seguirem, tirarem dúvidas, pedirem sugestões, fazerem uma consulta com você? É larissa.sescom. Sescom com C. C. Elas encontram em você oportunidade de desenvolvimento tanto para elas quanto para os seus animais. Sim. Lari, é muito bom falar sobre esse tipo de conhecimento. É muito bom levar essa informação para o nosso público, porque às vezes a gente não avança exatamente por isso, porque nunca ouviu falar, porque nem imagina que os nossos pets, os nossos animais, podem serem também desenvolvidos através de uma profissional como você. E eu penso que quando a gente começa a melhorar o nosso ambiente, tudo flui a nosso favor. Eu aprendi isso muito com você. A gente tem um pequeno projeto para desenvolvermos juntas. Você participou do Comunique-se. Em um momento também bem delicado, você emocionalmente estava tocada pela gravidez, pela maternidade. O que o Comunique-se teve de impacto na tua vida? Ele me trouxe um olhar para mim mesma. Não foi a minha comunicação com as outras pessoas, foi a minha comunicação interna. O quanto eu estava sendo coerente comigo mesma, com aquilo que eu passava de mensagem. Então, eu consegui perceber que eu não conseguia me comunicar com as outras pessoas porque eu não conseguia me comunicar comigo mesma. Apesar de todo o autoconhecimento que eu já trilhei até aqui... Eu ia falar. Terapeuta, minha filha. Como assim? Sim, sempre evoluindo. Nunca acaba, Kellen. Essa é uma pergunta que você sempre me faz. Eu falo assim, tá, e agora já curei, já fiz várias terapias, e agora estou pronta para a vida? Não. Nunca é não. Nunca é não. Nunca acaba. Sempre a gente precisa Sempre. evoluir, Sempre. estar em constante evolução. Uhum. Lari, foi muito especial ter você aqui com a gente, falando um pouco sobre esse mundo, trazendo essas informações que a gente tão pouco conhece. E para aqueles que têm seus pets, que têm seus animais, sigam a Lari para que vocês entendam, compreendam um pouco mais sobre isso. Lari, tem um joguinho que eu faço aqui no final para a gente encerrar. Eu falo uma palavra e você fala o que vem no teu coração. Pode ser? Vamos fazer? Eu posso te agradecer? Pode. Final. No final. Tá. Vamos lá. Família. Vínculo. Vida. Energia. Comunicação. Tudo. Pessoas. Amor. Animais. Entrega. Trabalho. Serviço. Terapia. Missão. Clara. Continuidade da vida. Ai, que lindo! Quem são as pessoas que mais te apoiam hoje, Lari? O meu marido, a família dele também, a minha família. E uma terapeuta muito especial lá de São Paulo, que eu conheci no curso de constelação, e ela segue sendo a minha terapeuta. Tua terapeuta, tua guia, Minha tua incentivadora, mentora tua mesmo. mentora. Que É massa. bem isso. Lari, fica aqui o meu carinho por você, pela Clara, pela tua profissão. Eu desejo que nós, nessa mesma missão, possamos levar para muitas pessoas esse desenvolvimento, essa mentalidade mais aberta e flexível, para que elas possam sentir o que é liberdade, o que é viver, o que é amor, o que é sentir, entre outras coisas. Você pode finalizar deixando um conselho para o nosso público e se despedindo. Muito obrigada, Kellen. Eu consigo enxergar em você como se fosse um girassol que capta a luz que ele recebe vindo do céu. E quando o céu está escuro e ele não tem luz,
os girassóis se viram uns para os outros para compartilhar a luz, e é isso que eu vejo em você. Um grande girassol compartilhando a tua luz, entregando a tua luz para as outras pessoas também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu também agradeço. E se fosse um conselho para o nosso ouvinte, que conselho você daria? O meu conselho maior de vida é: busquem o autoconhecimento, busquem encontrar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência, o que está mais profundo dentro de vocês, para que vocês consigam ser pessoas melhores e terem boa comunicação, não só com os humanos, como com os animais também. Uau! Obrigada, querida! Esse foi mais um podcast Comunique-se com Larissa Sescon e eu me despeço por aqui. Não esqueça de seguir, compartilhar e comentar. Se tem alguém que precisa dessa comunicação, envia para essa pessoa, tá? Espero você no nosso próximo podcast. Tchau!